because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou Stefane Amaral, do Cinematório do Discos da ST. Eu sou Camila, do Sobre Cinema. Eu sou Michele, do Leia Mulheres. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. E hoje o nosso tema aqui no programa vai ser a atriz, diretora, roteirista, compositora, cantora Julie Delpy, que é francesa, né? E muitos talentos. Ou não, vamos questionar, né? E a Julie, ela nasceu em 69 em Paris. E ela é filha única de uma mãe que era atriz de cinema e de teatro de vanguarda. E o pai dela também ator e diretor de teatro. E por isso ela foi exposta às artes desde muito cedo. E em 84, quando ela tinha 14 anos, ela foi escalada para o filme Detetive, do Godard. Em 87, recebeu uma indicação ao César, de atriz mais promissora. E em 90, se tornou, então, uma estrela internacional, quando ela atuou no filme Filhos da Guerra, da Agnieszka Holland. E a gente já falou sobre esse filme, né, no episódio piloto do Feito por Elas, que está disponível no site, no SoundCloud, a gente deixa linkado aqui no post para quem quiser ouvir. Com o sucesso desse filme, né, vieram outros filmes não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, como Os Três Mosqueteiros, em 93, que foi o ano também que ela estrelou A Igualdade é Branca, do Kieslowski. Em 95, ela atuou como a personagem que provavelmente é a mais marcante da carreira dela, a Celine de Antes do Amanhecer, que ela voltou a interpretar no Antes do Anoitecer em 2004 e Antes da Meia-Noite em 2013. Nesses filmes, ela foi responsável pelas falas no primeiro, pelas falas da própria personagem, né? E os dois seguintes ela corroteirizou. E ela recebeu, então, indicações ao Oscar de roteiro adaptado pelos dois. E ela afirma que tinha interesse na carreira de diretora desde criança. Ela fez um curso de verão de cinema na Universidade de Nova York e em 95 dirigiu o primeiro curta, Blá Blá Blá, que foi exibido no Festival de Sundance. O primeiro longa dela foi o Looking for Jimmy, em 2002, que se seguiu por mais 5 filmes, dos quais a gente vai comentar 4 filmes aqui, né? 3 para 4 filmes. Enfim, assim, eu vou fazer só um comentário aqui, que olhando a vasta filmografia dela como atriz, né, acho que o crédito que mais se destaca na carreira dela é a Lipstick Lesbian, no filme Nunca Fui Santa, que é um filme de 99, que é estrelado pela Natasha Lyonne, do Orange is the New Black, novinha, também é dirigido por uma mulher e tem uma participação do RuPaul. Eu assisti esse filme porque a Isa já tinha citado esse Nunca Fui Santa e eu achei maravilhoso. Ele realmente compensa. Tem a Michelle Williams também, tem a Cleo Duval e ela faz uma ponta assim muito, muito foda. Ela tem 2 falas, mas assim, eu já quis fazer cosplay da personagem dela, sabe? Com a trancinha assim. Maravilhosa. Adoro. E a Delpy foi interessante conhecer como diretora, né? Porque eu já gostava dela como atriz, obviamente. Adoro, né, a trilogia do Antes. Inclusive, eu sempre vejo os personagens dela como Celine em outras aventuras amorosas paralelas. E como cantora também eu curto bastante o álbum homônimo dela de 2003.
Me impressiona também a vasta filmografia que ela tem como atriz, né? Ela fez 63 filmes como atriz e com 48 anos eu fiquei impressionada, né? E fui olhar assim, um pouco assim, sobre a trajetória dela como atriz e fora da trilogia do Richard Linklater, que acho que é o principal papel que ela conseguiu como a Celine, ela só conseguiu papéis menores, de menor destaque, porque logo depois do Antes do Amanhecer, que foi o primeiro filme que fez muito sucesso, ela recebeu um convite para fazer o Um Lobisomem Americano em Paris, que foi um fracasso retumbante. Depois disso, ela só conseguiu aceitar papéis menores, os papéis de maior destaque ela recusava, porque achava que não era bom para ela, que poderia também ser outro fracasso, e desde então, nas entrevistas que ela normalmente dá, ela é bastante crítica em relação a Hollywood. Como ela não estava conseguindo papéis de muito destaque, ela passou a dirigir filmes, escrever, né, os roteiros e dirigir os filmes. Então, era o interesse dela ingressar no cinema como diretora, mas também porque ela estava enfrentando dificuldades de encontrar esses papéis bons para ela. E ela é sempre muito polêmica, assim, nas entrevistas que ela dá, ela fala muito sobre o machismo em Hollywood, principalmente dos empresários que financiam os filmes, mas também ela fala que boa parte dos empresários que financiam filmes independentes nos Estados Unidos, eles são ou cafetões ou são vendedores de armas, então ela sempre fala isso e geralmente quando ela dá entrevista sem maquiagem, sem um glamour, ela desconstrói um pouco esse mito da atriz bela, né, que eu acho que foi construído, a imagem dela no cinema foi muito pautada nisso, pela beleza dela também, não só porque ela é boa atriz, mas porque ela é bela. Então, sempre quando ela é chamada para dar alguma entrevista presencialmente, ela vai com blusa largada, jeans largado, sem maquiagem. Então, ela faz questão de fazer isso. É interessante acompanhar a Delpy como personalidade, não só como diretora ou como atriz. Engraçado a Camila citar o Lobisomem Americano em Paris, porque foi o primeiro filme que eu vi com a Delpy. Eu era super novinha na época, gostei bastante, né? Tenho até medo de rever, porque alguns filmes não envelhecem tão bem pra gente, né? Mas foi o primeiro contato e eu gostei bastante dela naquele filme. Depois eu assisti, né, a trilogia do Antes, aí que eu me apaixonei completamente. A trilogia não, na época não tinha saído o último ainda. Me apaixonei completamente por ela e comecei a procurar mais coisas dela e acabei caindo nos filmes dirigidos por ela. Gostei muito na época que vi, revendo, tive alguns probleminhas com eles, mas eu vou deixar pra comentar depois na hora que a gente entrar diretamente nos filmes. Mi, não sei se é uma boa ideia você rever o Lobisomem Americano em Paris, não, porque eu vi recente e ele é bem ruizão, assim. Ela é linda como sempre e tal, mas tem até aquele cara do The Wonders também, o baterista, mas é bem complicado esse filme. Eu achei bem ruinzinho, assim, que o outro filme, né, o Lobisomem fugiu aqui, mas o outro é bom, o primeiro. Isso, de Londres é bom, mas esse ficou fraco. Eu acho que tentaram recuperar, acho que foi feito depois do Igualdade é Branca, né, não sei. Mas ela é noiva também nesse filme. Foi depois do Antes do Amanhecer, porque foi com o sucesso do Antes do Amanhecer que ela recebeu o convite para fazer um Lobisomem Americano em Paris. Ela conta isso nas entrevistas, né? Mas eu nunca vi o filme e eu fiquei sem vontade nenhuma depois de descobrir que é um fracasso e que ela mesma não gosta do papel que ela fez, então fiquei sem interesse de ver. Poxa, eu vou assistir agora só de birra. Você devia ver também, Camila. Só de birra. Prepara, viu, gente? É difícil. A gente faz tipo um cineclube, todo mundo pega o filme e a gente dá o play ao mesmo tempo pra depois debater. Nossa, e vai falando no Skype junto. Eu não vou conseguir, não. Eu reparo, assim, no trabalho da Julia, até como atriz mesmo, né? Essas trilogias que ela faz. Para mim, a recorrência como diretora, a principal seria a passagem do tempo, especialmente para a mulher, assim, como que são as fases, como é que é envelhecer. Porque geralmente eu noto que nos filmes ela tem a idade do personagem. Na trilogia do Antes, é 26, 35, 44. O Lolo, que é o filme mais recente, ela tem 45 anos, assim como a personagem, sempre assim, até na Condessa mesmo. Pensando como é envelhecer, como é a vaidade da mulher, eu acho que ela trabalha isso bem. Então a gente já aproveita esse gancho para
pegar o primeiro filme aqui da pauta, né, que é o 2 Dias em Paris, e que na verdade a gente vai mesclar um pouco com o 2 Dias em Nova York, que é a sequência dele, né? Mas o 2 Dias em Paris especificamente, ele foi lançado em 2007 e ele mostra um casal que ela é francesa, que é a Marion, que é vivida pela própria Delpy, e o Jack, estadunidense, né? Eles estão voltando de uma viagem para Veneza, onde eles comemoraram o aniversário de 2 anos de namoro. E, como o título informa, né, eles passam nessa volta 2 dias na cidade natal dela. E ali ele conhece os pais dela, eles reencontram vários ex-namorados, vem uma crise. O filme ele foi indicado ao César de melhor roteiro original. E também a indicação de melhor passagem de atriz para diretora na Aliança das Mulheres Jornalistas de Cinema. O prêmio foi para Sarah Polley com Longe Dela, que a gente também já comentou em um programa anterior também, vamos deixar linkado. E, cara, eu adoro esses nomes diferentes de prêmios que a Aliança das Mulheres Jornalistas de Cinema cria. E a diferença do filme do 2 Dias em Paris para a sequência é que daí, depois, na sequência, né, são 2 dias em Nova York, que a Marion tá morando lá, o pai dela e a irmã é que visitam, e o namorado já mudou e agora passa a ser o Chris Rock, né, no segundo filme. Bom, então eu vou começar dando minha opinião sobre esse filme. Como eu comentei, eu vi logo que saiu, assim, eu lembro de ter gostado muito, não tinha muita recordação dele, só de que eu tinha gostado. E agora nessa revisão ele perdeu muito pra mim, me deixou bastante incomodada. Eu achei o personagem extremamente chato, mimado, mas me incomodou muito a chatice dele, o jeito que ele trata ela. E 2 pontos assim que eu vou levantar só pra começar. Ele a critica em determinado ponto do filme, fala que ela é louca, fala que ela é descontrolada por causa de um episódio. Sendo que ele passa 1 hora e tanto do filme sendo chato, tendo pequenos chiliques, sabe? E um problema também que eu achei nos diálogos é que ele fala as bostas, ela rebate, mas ela não rebate o suficiente. Parece que fica tudo no meio termo, sabe? Ela não vai adiante nas conversas que ela começa. Então o filme se tornou um pouco maçante pra mim. Apesar de eu me divertir bastante quando apareciam os pais dela, principalmente o pai dela, que eu achei super divertido, né? Então, o filme perdeu bastante pra mim na revisão. E são os pais dela de verdade, né? É o Albert Delpy e a Mary Pilet. São os pais dela na vida real mesmo que participam. E pra mim, a melhor parte é o gato Jean-Luc, né? Que ele até faz uma ponta depois no 2 Dias em Nova York, que eu gosto mais do 2 Dias em Nova York. Acho que o Chris Rock é muito mais interessante, é um namorado mais legal pra ela. Mais equilibrada a relação, né? E esse 2 Dias em Paris, eu acho massa que ela já começa com o casal no trem. Ela sempre usa trens nos filmes dela. E aí reforça isso que eu falei no início de ser a Celine pra mim, em vários momentos, né? Essa analogia que ela faz com os trens. E ela gosta de usar uns momentos PowerPoint, assim, zoando. Tipo, várias fotos até em acelerado, né, em fast forward, várias fotos passando. Eu acho que é um recurso massa que ela usou nesse filme. A interferência de desenhos assim na tela, achei bacana também, tipo, eles estão conversando, aí começa a ilustrar como se fosse um quadro negro. Então, assim, basicamente eu elogio nesse filme a edição dele. O casal mesmo, cara, achei chato. E eu gosto, geralmente é criticado, né, narração em off, mas eu curto narração em off. Não como explicação, assim, mas eu costumo gostar. E eu também noto como recorrência da Delpy, assim. Ela costuma fechar os filmes com monólogos, né, dando uma conclusão, e eu gosto bastante do monólogo que fecha esse filme, né, assim, é claro que a cena é meio romântica, mas é um monólogo bem interessante sobre tudo que uma mulher passa ao se relacionar com, né, ela tem vários ex-namorados e tudo, ela faz um balanço muito interessante. Eu também não gosto da relação da personagem principal, a Marion, com o Jack, né, que é o Adam Goldberg que faz. Eu acho que muito por causa do ator, assim, eu não gosto do ator, acho que ele não tem um time cômico tão interessante quanto o Chris Rock tem, que ele vai participar na sequência, né, do 2 Dias em Nova York, a sequência desse filme.
Então eu gosto muito mais da relação da personagem da Marion com o personagem do Chris Rock no segundo filme, porque é um relacionamento interracial e ela agrega mais coisas, né? Ela agrega mais questões aí. E claro que o ponto forte do 2 Dias em Paris é a relação com os pais. Principalmente porque a gente vê essa distinção entre as duas culturas, né? Entre a cultura francesa e a cultura dos norte-americanos. E eu acho que as piadas acabam funcionando bem. Outras nem tanto, mas funcionam assim, de uma forma geral. Gosto muito da construção do personagem, do pai, que é muito parecido com o próprio pai da Julie Delpy. Ela fala isso nas entrevistas, que ele é esse pai que chega a contrabandear queijos e salames no aeroporto, e ele é confiscado mesmo. Já aconteceu isso várias vezes, né? Durante viagens, ele ser barrado pela alfândega porque estava transportando queijos e salames. Então, é uma coisa do próprio pai da Delpy, né? O Albert, que ele faz. E também ele risca os carros que estão mal estacionados. Me lembrou um pouco O Som ao Redor, mas claro que no filme do Kleber Mendonça isso é levado para uma questão social muito mais ampla, uma discussão, uma crítica social mais ampla. Mas me lembrou um pouco aquela sequência do Som ao Redor, que o menino risca o carro porque ele estava querendo se vingar de um comportamento de alguém de uma classe média alta que foi desagradável ali naquele momento. No caso do personagem do pai, ele faz isso porque os carros estão mal estacionados. O que me lembra um pouco a personalidade dele, me lembra muito a personalidade do Tony Erdmann, da Marenhade, né? Do filme da Marenhade. Que é essa figura assim, meio bonachona, que faz piada, um tanto quanto deslocada, e a filha tem que saber lidar com a presença do pai, tendo milhares de outras coisas a fazer. Então me lembrou um pouco isso. Mas fora isso, realmente eu concordo com a Michelle que a relação dela com o Jack é muito desgastante e chata de ver, porque é isso. Ele sempre fala que nos momentos em que ela começa a discutir, que ela precisa ir para o psiquiatra, que tem que tomar remédios, que ela tem que se controlar. Isso também está presente no 2 Dias em Nova York, mas eu acho que talvez com menos intensidade. E a questão dos offs, eu já não gosto tanto, porque ela usa muito o off no 2 Dias em Paris, e no 2 Dias em Nova York ela usa menos. Então acho que ela consegue equilibrar melhor na narrativa. Assim como vocês, eu também acho que o casal do 2 Dias em Nova York funciona bem melhor. O Chris Rock é bem mais simpático, mas eu ainda gostei mais do 2 Dias em Paris, porque eu acho que justamente a dinâmica de provocações, de piadinhas com as diferenças culturais entre os franceses e os estadunidenses, funciona melhor no 2 Dias em Paris. E nos 2 Dias em Nova York, como é só o pai dela que tá visitando junto com a irmã dela e o então namorado da irmã dela e tal, acho que as piadas, assim, saíram do tom em alguns momentos e a visita deles se torna bastante irritante. Então, embora eu goste mais do casal do 2 Dias em Nova York, eu acho que essa interação com a família dela se torna desgastante até pra quem tá assistindo. Agora sim, as tiradas do pai dela, achando que uma pessoa estadunidense vai ser sempre uma pessoa não cultivada, ignorante e tal, são fantásticas. E inclusive quando o Jack confirma isso pra ele, de certa forma, em alguns momentos, quando ele fala, por exemplo, de Rambo, e o Jack acha que ele tá falando de Rambo. Então, assim, tem uns momentos muito legais, assim, dessas diferenças, né? Eu, particularmente, fico um pouco irritada com comédias que se propõem a ser comédias românticas e que os casais têm comportamento passivo-agressivo uns com os outros, assim, porque eu não entendo por que alguém se proporia a ficar numa relação em que ambos os lados estão sempre criticando e, sei lá, fazendo comentários ácidos, um a respeito do outro, assim, eu não me sinto à vontade assistindo esse tipo de relacionamento em tela, com a proposta de isso ser um humor, né, que é o caso aqui. Mas, assim, eu acho interessante a forma como a narrativa se estrutura em torno dos diálogos, porque aí também é possível ver muito a influência que a própria trilogia do Antes e a experiência que ela teve roteirizando esses filmes trouxe para a vida dela, já que são filmes que também são sobre relacionamentos e que em tela
estão se desdobrando em torno dos diálogos, né? Acho que guarda uma semelhança muito grande e, infelizmente, é possível perceber também uma influência do Woody Allen, né? Essa coisa, primeiro, nova-iorquina e um pouco da neurose, um pouco da psicanálise, de colocar essas questões também nesses diálogos mordazes, né? Então, acho que também é outra influência que está presente aí. A família também me incomoda bastante. Acho que o que mais me incomoda, na verdade, nem é o pai dela ou a irmã, é aquele ex-namorado insuportável. E algumas gags mesmo, a maioria pra mim não funciona. Assim, eu acho que eu gosto muito do Chris Rock nesse filme porque ele salva. Ele tem um pesadelo com a família dela vestida com roupa de época. Essa pra mim é a melhor cena, assim. Mas temos outras de humor que é muito esquisito, sabe? Umas coisas que não funcionam. Eu gosto também quando o Vincent Gallo aparece, né? Porque ela vendeu a alma pra ele e tudo. Acho interessante. E é isso. Mas, assim, no geral, o humor dele é complicado de aguentar. Dos dois, né, no caso. Sim, uma coisa que... Outra diferença cultural que eu acho que é chave, assim, na forma como é apresentado nos dois filmes, e que essa eu achei engraçado, é a coisa de mostrar meios estadunidenses como um tanto quanto pudicos, e no olhar deles, os franceses com uma sexualidade exacerbada, o tempo inteiro comentando, o tempo inteiro fazendo coisas com temática sexual, seja nas artes deles, nas conversas, nas piadas em família, né? E o quanto que isso incomoda os estadunidenses que estão interagindo com eles, né? Então eu acho que essa parte pra mim funcionou legal. E aí o filme seguinte, o que foi lançado depois do 2 Dias em Paris, foi A Condessa, que foi lançado em 2009, né? E é baseado na história real, né? Que é bem conhecida, da Condessa de Báthory, na Hungria, no século XVII, que até hoje rola a lenda que ela se banhava com o sangue de virgens para manter a aparência jovem, e é considerada uma das poucas mulheres serial killers da história, né? Eu também quero começar falando desse, porque esse filme foi um dos mais esperados da minha juventude, né? Explico. Eu gostava muito de bandas de metal, de black metal, etc. E eu sempre lia que as letras deles eram inspiradas nessa lenda da Condessa Elizabeth Báthory, né, no caso, né? Mas sempre falei Báthory, então vamos continuar assim. Aí consegui assistir o filme, eu lembro de ter adorado na época, porque finalmente, nossa, um filme sobre uma lenda que eu sempre ouvi e tal. E mais uma vez, na revisão, ele deu uma caída, eu comecei a pegar uns errinhos, umas coisas que me deixaram mais desanimada com o filme, como, por exemplo, esse romanção, né, que a Delpy enfiou no meio da história. E eu esperava uma coisa mais gore, né? Eu pensando hoje como eu gostaria que esse filme fosse contado, eu realmente queria a cena da banheira de sangue, uma personalidade mais vingativa e sombria dela, né? No final acabou parecendo uma mulher teve uma desilusão amorosa, então por causa disso ela foi atrás ela começou a praticar ela começou a cometer esses crimes. Foi uma leve decepçãozinha, mas eu ainda gosto desse filme. É um que eu ainda pretendo rever em algum outro momento da vida. E é o filme que mais destoa na filmografia dela, né? Porque ele não tem nada de comédia, assim, ele é um drama mesmo, histórico. E apesar disso, assim, na revisão também vi na época de gótica adolescente, tinha as bandas, tem todo o culto à Condessa, né? Dos rolê metal. Então, na revisão também essa questão do romance pegou bastante, né? Que não precisava ser tão açucarado, podia ser realmente mais horror mesmo, né? Ela não deixa transparecer tanto o lado sádico da Condessa. Ela não suja as mãos com o sangue das vítimas, né? Acho que faltou isso mesmo. E destoa também porque assim, a Julie Delpy nunca antes na história, com cabelos castanhos escuros, né? Sem estar mega loura. Mas no geral, assim, eu acho bem feito. Acho um figurino bonito, acho que a paleta de cores é condizente ali com o clima sombrio da história. Ele cai em alguns clichês, tipo a bruxa é nariguda, sabe? Em alguns pontos ela é ousada ali no roteiro de questionar, né, diferença de gênero, né? Tem algumas cutucadas nisso aí. Então, assim, não é maravilhoso não, mas eu acho um filme interessante.
Sim. Eu esperava que fosse um filme mais macabro, né? Até por causa da própria história da Condessa, de ter matado 600 virgens. Então eu esperava que tivesse muito sangue, que o tom fosse mais sombrio. Mas acaba que a Julie Delpy, ela inseriu esse romance que não existe assim, uma prova concreta de que ela teve esse romance com o Itz Van, né, que é o Daniel Bru, que faz o personagem do Itz Van. E eu acho que, não sei, a impressão que eu tenho é que eles não têm química e também o propósito dela continuar com o rejuvenescimento me parece que não dá uma autonomia para a personagem, porque ela fica o tempo todo se lembrando dessa decepção amorosa e associa essa vontade de ser bela e jovem e também mistura isso com a decepção amorosa. Então, a impressão que eu tenho é que a motivação dela continuar matando essas virgens é por causa para ficar bem, assim, a aparência dela ficar bem para esse amante voltar a vê-las. Que isso enfraqueceu um pouco o propósito dela. Mas, no geral, eu acho um filme bem feito. Eu acho que ele tem uma direção de arte bonita, ele tem um cuidado com os figurinos também, mas em termos de história e mesmo de construção de personagem, por exemplo, uma personagem que poderia ser muito mais aprofundada é a personagem da Darvulha, né? Que é essa feiticeira que tem uma relação com a Condessa, mas eu acho que ela é deixada ali de uma maneira secundária na história. Então, existem personagens que são mais interessantes do que o próprio amante, que ela não dá profundidade, e aí fica só a questão do melodrama amoroso ali. E isso me fez me distanciar do filme. Pois é, assim como vocês, eu esperava que o filme tivesse mais coragem de encarar essa personagem dessa maneira mais visceral mesmo, assim, sabe? De escancarar a violência que existe por trás dessa história. Ou então, como algumas pessoas criticam a versão que ficou marcada dela pra história, né? Que ao invés de se fazer um filme gore, fosse feito um thriller político. Daí, nesse sentido de que muitas pessoas dizem que a Condessa ela foi acusada injustamente porque ela era uma mulher muito poderosa e muito rica. O filme mesmo mostra que até o próprio rei devia dinheiro pra ela na época, né? E que então as acusações vieram como uma forma de culpabilizar ela e de retirar esse poder que ela tinha na época, tirando ela do jogo de poder, né? Então, assim, eu esperava que poderia ser as duas coisas, ou encarar a figura histórica como ela é conhecida, né? Uma serial killer, basicamente, né? Ou que então fosse trazida essa versão alternativa, essa versão discutida da história dela. E ela parece que não tem coragem de ir pra nenhum dos lados, né? Ela não tem coragem de assumir a natureza mais sinistra da personagem. E, por outro lado, ela tenta transformar isso em um discurso supostamente feminista, mas é um discurso feminista que não tem uma força. Então ela coloca, por exemplo, a Condessa falando: mas eu matei algumas mulheres, mas os homens também matam nas guerras. Tá, e aí, né? Assim, tudo isso pra se manter jovem e bonita, como a Camila falou, pra um amante, sabe? Parece que não falta força nessa construção. E aí eu até tinha lido algum comentário que foi redigido no Letterboxd, só que eu esqueci de anotar o usuário agora. Mas, enfim, a pessoa até tinha falado que faltava, não lembro se era homem ou mulher que escreveu, né? Mas, assim, que faltava até mesmo uma visão, vamos dizer assim, de interseccionalidade, porque em nenhum momento é colocado, por exemplo, o local dessas meninas que são meninas pobres, são campesinas, né? E essa mulher que é uma mulher da nobreza é a pessoa mais rica do reino, praticamente. E qual é a relação de poder que existe nessa mulher, que é colocada como até uma figura empoderada fazendo isso, sei lá. E, tipo, matando essas meninas, sabe? Então, assim, a forma como esse discurso pretensamente feminista se estabelece é muito problemática. Eu fiquei com bastante problema com essa parte, tipo, eu matei, mas os homens também matam na guerra, porque tudo bem, você vai discutir gênero, mas você tava matando mulheres pobres e sem família e vítimas, assim, as vítimas perfeitas, entre aspas.
que ninguém iria atrás delas, etc. Então eu acho muito complicado esse tom meio que feminista que ela quis dar. E falando nisso, eu fiquei pensando naquela diretora, Anna Biller, que fez o The Love Witch. Ela pegou um molde clássico de anos 70 para contar uma história de terror e eu acho que deu super certo. Eu fico pensando, né? Como seria contada essa história por outra mulher numa pegada mais filme de terror, mais gore? Enfim, eu gostaria que alguém fizesse um remake, né, dele. Tem um outro filme sobre a Condessa, só que na época que eu não tinha muito critério para cinema, eu já achei ruim, né? Então hoje eu tenho até medo de chegar perto. Aí eu gostaria de uma terceira visão. Juliana Rojas, por favor, faça Sim. a Condessa Bathory brasileira. Sim, ela mesma. Vai lacrar. Mas, assim, lembrando aqui de umas cenas mais interessantes que esse filme ainda tem, já que ele não é gore, né? Eu acho que os momentos de sangue dele, assim, ficaram fortes. Se tivesse explorado, podia ter ficado muito bom. Tem um momento que ela costura, né? Cabelo na pele, aquilo ali é um close interessante. Tem uma cena que tem um corpo partido em dois, que eu também acho bem gráfica, bem massa a filmagem ali. E gosto também nessa que eu vejo como uma crítica, né, ao narcisismo, a essa estética perversa que só piora quando ela se olha no espelho e claramente na filmagem ela vê rugas que não estão ali. Sabe, essa ficou bem feito também, assim, ficou condizente. A mosca também, acho massa. Então, só destacando umas qualidades aí. E ele acaba sendo mais bonito nas ausências do romance, né? Tipo, enquanto ela tá esperando a carta chegar, enquanto ela tá na sofrência ali, acho que o filme é mais forte. Queria só dar uma dica de filme que também trata sobre rejuvenescimento, mas nesses tons macabros. Um que eu gostei muito de ter assistido, que é um filme de 2004, se chama Escravas da Vaidade, do Fritz Schem. Ele mostra também só personagens, as personagens principais são mulheres e tem uma mulher que faz um contrabando de embriões e fetos, né, para as mulheres elas engolirem, né, elas devorarem esses fetos, esses embriões e a partir disso elas começam a rejuvenescer, né? Então acho que é bem interessante e acaba sendo bem mais macabro do que aconteça. E outro aspecto que eu acho assim que talvez tenha sido equivocado no filme é justamente porque depois que o personagem do Daniel Bru sai de cena, a Condessa arruma um outro amante, né? E esse amante é praticante do BDSM e estimula ela, incentiva ela a prática junto com ele, né? E assim, o filme tem um discurso muito complicado de ficar vinculando o BDSM à câmara que ela monta pra matar as mulheres e conseguir extrair o sangue delas. Então é outra representação assim bem errônea de uma questão de sexualidade consentida, assim, né? A uma questão de violência perpetrada contra pessoas que não dão o consentimento, obviamente, né? Então, assim, acho que o jeito como foi misturado no filme de uma maneira muito rasa, assim, foi bem complicado também. Um aspecto que eu ia elogiar do filme, que é algo que vocês já comentaram, é o figurino, né? Porque eu acho, assim, que a forma como ela utiliza os vestidos quase como uma armadura, né? As mangas longas, a gola alta, mesmo que com transparências no colo, mas aquilo tudo muito contido. Quando o amante dela, o personagem do Bru, volta, ela aparece de branco, tentando trazer uma imagem de juventude e uma imagem virginal, porque ela quer passar justamente essa coisa da beleza vinculada à juventude, que é a ideia dela, né? E os vestidos são feitos com muitos detalhes, assim, intrincados no sentido de dobradura, né? Então, esteticamente, a gente consegue ver, assim, a textura que está sendo criada nos tecidos, e isso eu achei muito bonito também. E o terceiro filme que a gente vai falar no programa de hoje é o Skylab, né, de 2010, que é um filme que tem muitos toques autobiográficos, né, que é sobre o encontro de uma família nas férias de verão de 79, para celebrar o aniversário da avó,
sob o ponto de vista da Albertine, que é o alter ego da própria Delpy, que é uma menina que tinha, então, 10 anos de idade. Esse foi o filme que eu mais gostei da Julie Delpy, porque eu acho que ele tem todo um componente bem biográfico em relação à vida da Delpy. Eu acho que ela faz isso com muito carinho e com muito afeto. Ela trabalha com muitos personagens e ela consegue dar muito equilíbrio a esses personagens, o que eu acho muito impressionante quando se tem um elenco muito grande. E me interessou muito as divergências políticas que a família tem durante as cenas de almoço ou de jantar na mesa. Então, acho que um dos grandes pontos altos do filme são essas divergências políticas que afloram entre os personagens. O pai dela aparece como um personagem de um tio, que ele tem problemas psicológicos, porque ele volta da guerra e então ele está passando por medicamentos, e então ele não socializa muito bem, mas ao mesmo tempo ele é integrado àquela família com muito carinho e com muito afeto. Então é um filme que começa com uma viagem de trem, também é muito próximo antes do amanhecer, né, que a gente já comentou aqui, e do 2 Dias em Paris, né, que é começar o filme com uma viagem de trem, que é a personagem da Albertine, que na verdade é o alter ego da Julie Delpy, ela já adulta, e ela fazendo essa viagem para visitar a bisavó e comemorar o aniversário da bisavó. E aí tem um flashback que mostra essa mesma personagem aos 11 anos, né, e como é que era a interação dessa personagem criança com a família. Então é um filme muito legal de ver, muito agradável, toca em muitas questões, mas ela consegue dar profundidade e equilíbrio para cada momento e para cada cena que ela vai abordar. Perfeito, é isso mesmo. Assim, é um filme leve, divertido, muito amorzinho, assim, muito fofo. Eu também adorei. É o filme mais maduro da Julie Delpy. Também achei os personagens bem desenvolvidos, assim, me importei com eles. Tem uma senhorinha interpretada pela Emmanuelle Riva que é muito amor. E esse aspecto político mesmo, né? Ele me lembra também como nossos pais da Laís Bodansky. Fico pensando se a Laís Bodansky não se inspirou na cena que a família está comendo fora, aquele banquete, e de repente começa uma chuva forte. E aí volta com tudo para dentro da casa. É bem como nossos pais, né? Super. E tem alguns toques, acho que até a Isa vai gostar disso também. Que eu notei que ele dá uma subvertida nos estereótipos de gênero, assim, tipo, as crianças, tem um dos menininhos que ele gosta de brincar de bonecas, né, a outra gosta de bicicleta, tem essa coisa do azul e do rosa, então, assim, o filme consegue trabalhar muita coisa, e não ficar pesado, né, apesar de tudo, assim, e se passa no fim dos anos 70, a caracterização dos anos 70 achei impecável, acho que podia ter sido feito na época até. Tem a referência a Alien, né? Que Alien tava no cinema, a garotinha quer ir. Enfim, gosto demais. 5 estrelas pra mim. Ah, e tem um personagem do Denis Ménochet, né? Que é um ator que acho que até Camila mesmo tinha comentado quando a gente falou dos adotados da Melanie Laurent. Não, tô falando errado o nome dela. Não é Melanie Laurent. Que ele tá irreconhecível aqui, tipo, é o mesmo ator e personagens completamente diferentes, é um puta ator. Personagem desprezível dele aqui, né? Cabuloso, né? Bom, eu vou fazer só um comentário rapidamente, porque eu acho que eu tenho que ser sincera com quem tá ouvindo a gente, e dizer que infelizmente eu não consegui ver o filme, eu comecei, aí tem aquele velho cansaço da idade adulta, eu dormi no meio do filme, e não deu tempo de ver pra gravação. Então eu vou fazer aquele momento meio Glória Pires, não tenho nada a acrescentar, mas eu vou dizer que eu assisti, assim, acordada e atenta, até a cena da chuva que a Stay comentou, e me lembrou muito a Bodansky também, assim, dá até vontade de perguntar pra elas tinham assistido esse filme antes, né? Uhum. E eu tava gostando bastante, eu tava adorando a menininha, a personagem, né, que é a Delpy, que novinha, né?
Tava gostando muito do desenvolvimento do filme e com certeza eu vou assistir. Então, quem não assistiu, me acompanhe e vamos ver este filme que parece ser o melhor dela. Eu também durmo em filmes bons, Michelle, você não tá sozinha. Ai, obrigada. Isso acontece mesmo. Melhor. Como o Estê falou, essa coisa da representação da infância. Porque tem ali a menininha que representa a Delphi, mas tem todos os primos, né? Então... É uma representação muito meiga, assim, é tudo muito... É bonito, é fofinho, assim, mas não é idealizado, é de certa forma até bem realista, né? E, assim, uma infância que eu acho que talvez até, no caso dos personagens que interpretam, que estão ocupando o papel dos próprios pais dela, talvez por estarem nesse mundo mais artístico e tudo, muito menos generificada do que são as infâncias hoje em dia, né? Porque a década de 70 ali, o final da década de 70 foi talvez o período com menos interferência nesse sentido, né? Hoje em dia as infâncias estão muito mais generificadas até por uma questão de mercado, né? Porque os brinquedos hoje precisam ser separados entre de menino e de menina para garantir que haja o dobro de mercado consumidor. Mas o que eu acho mais bonito, assim, é justamente esse olhar dessa menina de 10 anos ali, todas aquelas vivências familiares, mas principalmente essa noção de família, de crescimento e de amor que já tá se delineando, né? Então tem aquele momento que eles vão numa festinha e tem um menino que é DJ ali, que ela tem um interesse por ele, né? E a forma como é colocada também a sexualidade, né? E aí os pais dela, de uma maneira muito aberta, quando ela vê esse mesmo menino numa praia de nudismo, ficam até tirando uma onda com ela sobre a questão de que ela perdeu as palavras quando viu ele nu, né? Então, assim, dá pra ver que é uma relação de muita naturalidade entre os adultos e as crianças, assim, na forma como as coisas são abordadas. E eu acho que isso é um pouco reflexo da própria relação que provavelmente a Delphi teve com os pais dela, de muita liberdade e de muita abertura, e que aí é expressa no outro filme, né, no 2 Dias em Paris, sob a forma de piada, mas aqui como algo bonito no campo da nostalgia. Queria só destacar a personagem mesmo da Emmanuelle Rivat, que faz a avó, né, da Albertine, porque no filme a Delphi faz a mãe da Albertine, né, mas a Albertine é como se fosse o alter ego da Delphi mesmo, assim, da vida da Delphi. Mas a personagem da avó, que é a Emmanuelle Rivat que faz, tem uma sequência em que ela fala da dificuldade que foi criar os filhos, né? E ela disse que na casa dela não tinha banheiro e que a família toda se lavava na pia do banheiro, porque não tinha banheiro. E então, isso é um relato que a própria mãe da Delphi falava muito para ela quando ela era pequena. E isso ela incorporou no filme. Então, tem muitas falas ali de vários personagens que fazem parte, assim, dos relatos que a própria Delphi escutou, assim, ao longo da vida dela. E é muito bonito você ver todos esses personagens integrados em reuniões de família, que parece ser algo muito raro de se ver. Famílias muito grandes que se reúnem ainda para celebrar aniversários e todo mundo ali unido. Assim, eu achei muito, muito bonito, assim, de ver mesmo. E ela é muito afetuosa, né? Ela é muito afetuosa com todos os personagens, mesmo com as contradições que eles têm. Eu acho que é um filme que é muito... Ele não é um filme pesado, né? Acho que tem momentos de tensão entre os personagens, mas ele é um filme muito leve, né? Ele é um filme solar também. E eu gosto dessa iminência do Skylab, né? Que seria o satélite, assim, como que os personagens estão num carpe diem nessa situação, né? Tipo, tem toda uma relação, inclusive, com carne de bichos, assim, como se fosse um presságio de morte, talvez, um questionamento, né, das ovelhas e tal. E eu gosto dessa tensão que fica, tipo, o que a gente faria se fosse o nosso último dia? É como se fosse uma despedida familiar ali mesmo. É muito bonito, é muito bem feito esse filme. Delphi teve as manhas. Essa iminência do fim dos tempos aí, eu fiquei pensando um pouco no Melancolia do Lars von Trier, né? Mas aqui é numa escala de família os laços que estão sendo trabalhados. Isso que a Camila mencionou, de como é esse encontro grande, como é todo mundo reunido em torno da mesa. Eu fico pensando até nesse nosso contexto de 2018,
para quem estiver ouvindo o episódio quando ele sair e não no futuro distante, o nosso contexto político que tem se tornado cada vez mais acirrado, né? E ali, no caso da família, na forma como ela representa, por mais que hajam divergências, no momento em que a avó faz aquele discurso dizendo que não é para eles brigarem por causa de política e que ela ia passar mal e que era o aniversário dela e tudo mais, aquieta um pouco os ânimos, né? E a discussão é deixada para um outro momento. Então, eu fiquei pensando assim sobre essa impossibilidade que a gente tem hoje em dia de conseguir superar essas diferenças de pensamento, né? E aí, pensando em outro aspecto político, que aí seria a questão do próprio feminismo, né? Eu acho interessante também o momento em que a personagem que a Delpy interpreta, que é pra ser o alter ego da mãe dela na vida real, confronta o marido porque ele não acha nenhum problema na vida que as irmãs dele estão levando em casa, cuidando dos filhos e tal. E aí ele diz, não, é a vida delas, problema delas, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E ele diz que ele é um feminista, e ela fala assim que feminista é uma merda, né? Que é um bando de escravagista ali. Então, acho legal esse confronto também entre o posicionamento político externo e, às vezes, a dificuldade que a pessoa tem de externar esse posicionamento, ou até uma opinião, ou talvez uma tentativa de ajuda, quando isso é uma coisa que tá acontecendo dentro da própria família. E, gente, tem umas cenas que as crianças estão brincando de estupro ilustrado com uma Barbie. Aquilo eu achei bem perturbador e eu não sei o que tirar disso, assim, dentro do contexto do filme. Bom adjetivo que você arrumou, porque pra mim não estragou, mas também fiquei em choque, não soube direito o que pensar. Acho que foi uma das cutucadas que a Delpy costuma dar, não só nesse filme, mas nos outros também, que às vezes sou meio sem tato, assim. Pra mim é assim, qual que seria a visão que uma criança tem ali no contexto dela de relações entre homens e mulheres, sabe? Tem uma outra cena que Albertine tá observando caranguejo. Será que eles estão apaixonados? Nessas brincadeiras, qual que seria a visão das crianças sobre isso, sobre sexo, sabe? Por aí. Tem uma cena que acho que é primo da Albertine, que tá brincando lá com os bonecos, né? Ele faz uma canção, ele canta uma canção que também acho que tem uma relação de machismo. E os avós ficam sem entender, assim, direito, e acho que é uma cena bem breve, mas que eu acho que tem a ver com essa, sei lá, acho que formação midiática equivocada, né? Dessa relação homem-mulher que as crianças recebem, mas também acho que fica en passant, né? Assim como essas duas cenas que são muito breves. Mas também eu não tenho um significado pra isso, não. Isso pra mim foi assim, foi o momento que meio que me tirou do filme, porque o filme ele é todo... Ele não é açucarado, assim, no sentido de não idealizar esse passado, né? Mas ele é bonito na forma como ele rememora. E aí, esses momentos, pra mim, parece que destoaram do resto do filme. Eu não acho que chegou a atrapalhar, não. Acho que é mais uma provocação. Acho que ela é feliz até nessas cenas, assim, nesses momentos de surtos e desvio. Boa colocação. Esses são os detalhes que não me fizeram dar 4 estrelas pro filme, pra falar a verdade, assim, eu dei 3,5 porque ela parece estar tentando delinear alguma crítica em alguns pontos, mas essas críticas não são contundentes o suficiente, então ficam algumas coisas meio no ar. Então, achei meio complicado, assim. Que pena! Eu amei tanto esse filme. Mas é legal ver essas visões críticas aí pra gente ficar mais esperto. Mas é aquilo, né? Ela parece que joga umas coisinhas assim e não termina a linha de raciocínio em termos de história em alguns momentos, né? Aí meio complicado. E aí eu acho que é esse o ponto em que o filme são os aspectos negativos pra mim, que é onde ele coloca as violências sexuais, né? Que esse do outro tio ali que tu falou que entra no quarto deles de noite e tal, é bem esquisito também, né? E é justificado pelo trauma da guerra, né? Isso que eu acho complicado, assim, tipo, um cara que é doente desse jeito, aí o irmão dele, né, eu acho que meio que amansa ele, passa assim, pano. Ele passa pano e a mulher lá é agredida e até fala com ele lá e ele passa o pano, né?
Mas eu acho que ele também na verdade, a crítica. cena... na verdade, foi a cena mais complicada que eu achei, foi essa, assim, mas... Uhum. Mas é isso, né? Tem esses problemas que talvez seja uma forma dela expor, né? Mas ela não vai a fundo, né? Que acho que é pra ver que a família é cheia de treta mesmo, sabe? Tipo, não é só... Não existe a família perfeita. Aí vai mostrando esses lados bizarros de cada um. Acho que pra mim soou mais assim. No final, naquela beleza toda do encontro de verão, as crianças brincando e tudo mais... Algumas coisas sinistras estão perpassando, né? Então é meio que isso mesmo, assim, é tudo muito bonito. Existe uma saudade do verão de 79, mas o verão de 79 também não foi perfeito, né? Vocês estão falando isso, eu tô lembrando daquele filme Festa de Família do Winterberg lá, que tipo... Sim. É uma reuniãozinha e de repente eclode um monte de treta e desgraça e... Parece que isso é uma forma mais leve nesse filme, né? É mais leve, mas eu acho que é mais leve justamente porque, assim como na Condessa, ela não teve, talvez, a força de levar até as últimas consequências a narrativa que ela estava escolhendo fazer. Ela só delineia alguns temas, mas ela não vai a fundo. Mas assim, não querendo dizer que o filme seja ruim, porque o filme, na verdade, é bem gostoso de assistir. O filme é um filme bem bacana. Mas é só que nesse momento em que ela faz as críticas, ela só pincela a crítica ali. Ela deixa pra quem tá assistindo. Ela não vai e gira a faca, sabe, na ferida. É meio que isso, assim. Então... Espero que ela ainda faça muitos filmes e... né, nessa vibe do Skylab e vá chegando lá, assim, porque ela... Eu gosto disso também, dela fazer a coisa e... Não experimental, mas colocar as ideias e é isso, mesmo que não seja bem acabado, ela brinca bastante. Sim. E esse filme é difícil de emendar, assim, acho que eu gostei tanto dele porque ela traz muita coisa. É muita gente, é muito complexo e ainda conseguiu ficar suave, sabe? Então pode ter problematização, mas acho que é um puta trabalho, assim, dela. A gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estarão linkados no post. E para dar o seu feedback sobre esse e sobre outros programas também, você pode deixar um comentário no SoundCloud, no nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br e a gente está nas redes sociais também, no Twitter, meu queridíssimo Instagram, no Face e temos um Letterboxd com a nossa avaliação dos filmes. E se você puder, também avalie a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. E, além de avaliar a gente no iTunes, se vocês puderem divulgar o nosso podcast para os amigos, para as amigas, para quem ouve podcast, para quem não ouve podcast, mostrar como é que funciona, como que baixa, onde é que tem o feed, o programinha para botar no celular. Esse tipo de ajuda é fundamental pra gente e para todos os outros podcasts, né, pra gente crescer enquanto mídia. Então, se vocês gostam do trabalho que a gente está fazendo, se quiserem, puderem ajudar a gente com essa questão da divulgação, a gente fica muito feliz, isso é muito importante. E nós agradecemos sempre a audiência de vocês. Muito obrigada por acompanhar nosso trabalho. E até o próximo programa. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Até.